Você sabe o que é graça? Segundo a Bíblia, a graça de Deus é o favor imerecido, um dom divino que não depende de méritos. É um auxílio que fortalece e salva das consequências do pecado e da morte. Hoje eu vou mostrar para vocês a verdadeira definição da graça. O presente de última hora. Nicodemos veio no meio da noite. O centurião veio no meio do dia. O leproso e a mulher pecadora apareceram no meio das multidões. Zaqueu apareceu no meio de uma árvore. Mateus deu uma festa para ele. Os cultos, os poderosos, os rejeitados, os enfermos, os solitários, os ricos. Quem poderia ter reunido tal bando? Tudo o que tinham em comum era os baús vazios de suas esperanças, esvaziados muito tempo antes por charlatães e especuladores. Embora nada tivessem para oferecer, pediam tudo: um novo nascimento, uma nova oportunidade, um novo começo, uma consciência limpa. E, sem exceção, seus pedidos foram atendidos. E agora, mais um mendigo chega com um pedido. Há apenas minutos da morte de ambos, ele está diante do rei. Pedirá migalhas e, da mesma forma que os outros, receberá um pão inteiro. O Monte da Caveira, batido pelo vento e muito rochoso. O ladrão, macilento e pálido. Dobradiças rangem enquanto a porta da morte se fecha sobre a sua vida. Sua situação é de dar pena. Ele está descendo o último passo da escada espiralada do fracasso. Um crime após o outro, uma rejeição após a outra. Mais e mais baixo ele desceu até o fundo, uma viga transversal e 3 cravos. Ele não poderia esconder quem é. Sua única veste é o manto da sua desgraça. Nenhum jargão elegante, nenhum currículo vitae esplêndido, nenhum prêmio de escola dominical. Apenas uma história nua de fracasso. Ele vê Jesus. Antes, havia zombado do homem. Quando a multidão iniciou em coro suas críticas, ele havia cantado a sua parte. Está registrado em Mateus, capítulo 27, versículo 44. Mas agora, ele não zomba de Jesus. Estuda-o. Começa a perguntar-se quem poderia ser este homem. Que estranho! Ele não se opõe aos cravos, quase que os convida. Ele ouve as piadas e os insultos e vê que o homem permanece quieto. Vê o sangue fresco nas faces de Jesus, a coroa de espinhos perfurando o couro cabeludo de Jesus, e ouve o sussurro rouco: Pai, perdoa-lhes. Por que eles o querem morto? Lentamente, a curiosidade do ladrão contrabalanceia a dor em seu próprio corpo. Ele esquece momentaneamente os pregos raspando de encontro aos ossos expostos de seus próprios punhos e as câimbras nas suas pernas. Começa a sentir um ardor peculiar no coração. Começa a importar-se com esse mártir pacífico. Não há raiva em seus olhos, apenas lágrimas. Ele olha o ajuntamento de soldados jogando dados na terra, fazendo apostas por um manto esfarrapado. Vê o letreiro acima da cabeça de Jesus. Está pintado com sarcasmo. Rei dos Judeus. Zombam dele como se fosse um rei. Se fosse um louco, eles o ignorariam. Se não tivesse seguidores, eles o afastariam. Se não fosse nada a temer, eles não o matariam. Mata-se um rei somente se ele tiver um reino. Seria possível? Seus lábios partidos abrem-se para falar. Então, de repente, seus pensamentos explodem diante das acusações do criminoso da outra cruz. Ele também havia estado a estudar Jesus, mas estudando através da lente desfocalizada do cinismo. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. É um dilema inexplicável. Como duas pessoas podem ouvir as mesmas palavras e ver o mesmo Salvador, e uma ver esperança e a outra nada ver além de si mesma? Foi tudo o que o primeiro criminoso conseguiu aguentar. Talvez o bandido que atirou a farpa esperasse que o outro bandido entendesse a deixa e atirasse em algumas ele próprio. Mas não, nenhum segundo verso foi cantado. O que o criminoso de fala amarga ouviu foram palavras de defesa. Nem ao menos temes a Deus? Minutos antes, esses mesmos lábios haviam amaldiçoado a Jesus. Agora o estavam defendendo. Toda a cabeça no monte se ergue para contemplar aquele que falou em favor do Cristo. Todo anjo chora e todo demônio se espanta. Quem poderia ter imaginado este ladrão pensando em alguém além de si mesmo?
Sempre havia sido o valentão, o pirralho e o batedor de carteiras. Quem podia lembrar-se da última vez que ele havia se importado com alguém? Mas à medida que os últimos grãos da areia se escoam através de sua ampulheta, ele executa o ato mais nobre do homem. Fala em nome de Deus. Onde estão aqueles que esperaríamos que defendesse Jesus? Um Pedro muito mais espiritual abandonou. Um Pilatos muito mais culto lavou as mãos. Uma turba muito mais dedicada de compatriotas exigiu a sua morte. Um bando muito mais fiel de discípulos se espalhou. Quando parece que todos lhe deram as costas, um bandido se coloca entre Jesus e os seus acusadores e o defende. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Os soldados erguem o olhar, os sacerdotes param de falar. Maria enxuga as lágrimas e levanta os olhos. Ninguém havia sequer notado aquele sujeito, mas agora todos olham para ele. Talvez até Jesus olhou para ele. Talvez se volte para ver aquele que falou quando todos os outros permaneceram calados. Talvez se esforce por focalizar os olhos daquele que ofereceu este último gesto de amor que receberia enquanto vivo. Gostaria de saber se Jesus Cristo sorriu quando essa ovelha vagueou aprisco adentro. Pois isso, de fato, é exatamente o que o criminoso está fazendo. Aos tropeções, está alcançando a segurança na horinha em que o portão vai se fechar. Na afirmação do ladrão, encontra-se dois fatos que qualquer pessoa precisa reconhecer para ir até Jesus. Examine a frase outra vez. Você pode ver esses dois fatos? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos os que os nossos feitos mereciam. Somos culpados e ele é inocente. Somos imundos e ele é puro. Estamos errados e ele está certo. Ele não está naquela cruz por causa dos próprios pecados. Ele está ali por causa dos nossos. E já que o bandido entendeu isso, seu pedido parece apenas natural. Ao olhar dentro dos olhos da sua última esperança, ele fez o mesmo pedido que qualquer cristão faz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Nenhum sermão pré-fabricado, nenhuma desculpa, apenas um pedido desesperado de ajuda. Nesse ponto, Jesus opera o maior milagre da cruz, maior do que o terremoto, maior do que o rasgar do véu do templo, maior do que a escuridão, maior do que os santos ressuscitados aparecerem nas ruas. Ele opera o milagre do perdão. Um criminoso encharcado de pecado é recebido por um Salvador manchado de sangue. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Puxa, alguns segundos antes, o ladrão era apenas um mendigo apertando nervosamente o chapéu à porta do palácio, perguntando se o rei poderia ceder-lhe algumas migalhas. Mas agora ele está segurando a despensa toda. Isso é a definição de graça. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que gostaria de ouvir essas palavras. Obrigado por assistir, fique com Deus e até a próxima.